E a galerinha do YouTube. Vídeo de hoje. Cultura. Este vídeo fala de cultura e seus costumes de hoje em dia, que todos conhecem e criam, produzindo interatividade com toda a sociedade no estado. Cultura. A cultura é um meio que todos podem observar o que o próprio homem criou, e se ela crescer, todo mundo vai desfrutar desde encantamento percorrente. Cultura, do latim cultura, é um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente, especialmente na antropologia, a definição genérica formulada por Edvard de Betilor, segundo a qual cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Embora a definição de Tylor tenha sido problematizada e reformulada constantemente, tornando a palavra cultura um conceito extremamente complexo e impossível de ser fixado de modo único. Na Roma antiga, seu antepassado etimológico tinha o sentido de agricultura, do latim culturae, que significa ação de tratar, cultivar e cultivar conhecimentos, o qual originou-se de outro termo latino, colere, que quer dizer cultivar as plantas, significado que a palavra mantém ainda hoje em determinados contextos, como empregado por Varrão, por exemplo. A cultura é também comumente associada às formas de manifestação artística ou técnica da humanidade, como a música erudita europeia. O termo alemão cultura, se aproxima mais desta definição. 5 definições de cultura foram realizadas por Ralph Linton, Leslie White, Clifford Geertz, Franz Boas, Malinowski e outros cientistas sociais. Em um estudo aprofundado, Alfred Kroeber e Clyde Kluckhohn encontraram, pelo menos, 167 definições diferentes para o termo cultura. Clifford Geertz discutia negativamente a quantidade gigantesca de definições de cultura, considerando um progresso de grande valor o desenvolvimento de um conceito que fosse coerente internamente e que tivesse um argumento definido. 7. Assim, definiu cultura como sendo um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. Por ter sido fortemente associada ao conceito de civilização no século XVIII, a cultura, muitas vezes, se confunde com noções de desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e comportamentos de elite. Essa confusão entre cultura e civilização foi comum, sobretudo, na França e na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, onde cultura se referia a um ideal de elite. Ela possibilitou o surgimento da dicotomia e, eventualmente, hierarquização entre cultura erudita e cultura popular, melhor representada nos textos de Matthew Arnold, ainda fortemente presente no imaginário das sociedades ocidentais. O uso de abstração é uma característica do que é cultura. Os elementos culturais só existem na mente das pessoas, em seus símbolos tais como padrões artísticos e mitos. Entretanto, fala-se também em cultura material, por analogia à cultura simbólica, quando do estudo de produtos culturais concretos, obras de arte, escritos, ferramentas, etc. Essa forma de cultura material é preservada no tempo com mais facilidade, uma vez que a cultura simbólica é extremamente frágil. A principal característica da cultura é o chamado mecanismo adaptativo, a capacidade de responder ao meio de acordo com mudança de hábitos, mais rápida do que uma possível evolução biológica. O homem não precisou, por exemplo, desenvolver longa pelagem e grossas camadas de gordura sob a pele para viver em ambientes mais frios. Ele simplesmente adaptou-se com o uso de roupas, do fogo e de habitações. A evolução cultural é mais rápida do que a biológica. No entanto, ao rejeitar a evolução biológica, o homem torna-se dependente da cultura, pois esta age em substituição a elementos que constituiriam o ser humano.
A falta de um destes elementos, por exemplo, a supressão de um aspecto da cultura, causaria o mesmo efeito de uma amputação ou defeito físico, talvez ainda pior. Além disso, a cultura é, também, um mecanismo cumulativo. As modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte, de modo que a cultura transforma-se perdendo e incorporando aspectos mais adequados à sobrevivência, reduzindo o esforço das novas gerações. Um exemplo de vantagem obtida através da cultura é o desenvolvimento do cultivo do solo, a agricultura. Com ela o homem pode ter maior controle sobre o fornecimento de alimentos, minimizando os efeitos de escassez de caça ou coleta. Também pode abandonar o nomadismo. Daí a fixação em aldeamentos, cidades e estados. Segundo Bernhard Peters, cultura pública pode ser entendida como senso comum, porém não no sentido pejorativo, e sim como um conjunto de símbolos e sentidos disponíveis publicamente e compartilhados pela sociedade ou por uma comunidade específica. Sendo assim, a cultura pública também se relaciona com a ideia de comunicação pública, no sentido de ser livre de restrições ou condições e não ser privada ou confidencial. A comunicação pública é o pano onde a cultura pública ganha visibilidade e se desenvolve, pois é debatida e reproduzida. A cultura pública pode ser discursiva ou expressiva. Ela será discursiva quando se articular na linguagem escrita ou falada e poderá ser contestada. Por outro lado, será expressiva quando for articulada por meio de símbolos não linguísticos, práticas simbólicas e usos figurativos da linguagem. O conceito de cultura é um dos mais usados e debatidos nas ciências sociais, o que dificulta atribuir-lhe uma explicação definitiva. Uma das primeiras tentativas de definição desse conceito foi a do antropólogo evolucionista Edvard Burnett Tylor. Igualando a ideia de cultura à de civilização, ele a descreveu como o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e em quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. No período final do século XIX e início do século XX, essa definição foi posta em xeque. O relativismo de Franz Boas passou a defender que a cultura deveria ser pensada no plural, não havendo, portanto, uma única cultura que definisse todas as sociedades humanas. Cultura brasileira. A cultura brasileira resulta da mistura de raças e etnias que constituem o país desde o descobrimento. A diversidade cultural brasileira foi influenciada por 4 grandes grupos: colonos portugueses, os índios que já viviam antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, 1467 a 1520, os negros africanos que foram escravizados, os europeus que chegaram principalmente ao fim do período de exploração da mão de obra não remunerada. Diferente da maioria dos países que passaram pelo processo de colonização, o Brasil é marcado pela miscigenação, condição que influencia diretamente na cultura. Características da cultura. A cultura tem uma série de características muito próprias, que revelam a sua grande importância no contexto humano. Eurocultura é aprendida. Eurocultura também é simbólica, pois todas as culturas possuem símbolos que são compreendidos de modo semelhante por todas as pessoas que as integram. Em uma visão antropológica, podemos o definir como a rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca um indivíduo, ou seja, a sociedade. Essa rede engloba um conjunto de diversos aspectos, como crenças, valores, costumes, leis, moral, línguas, etc. Observando o aspecto inicial da cultura, pode-se formar um conjunto de estatísticas, baseadas em costumes primordiais que influenciam na vida das pessoas e que pode definir um surgimento de tomadas uniformes. Explicarei de acordo com teorias e explicações YT. Esta cultura que vemos hoje tem um valor muito grande que devemos cuidar para nós mesmos. Ela tem que ser valorizada com muito apoio de seus criadores futuros. Isso que leva a característica na certa. E se elas se evoluídas permanentemente,
Certamente ela busca um conceito muito grande, pois se encaixa em si. E ela poderia abrir espaço criando costumes, atividades especiais de parâmetros infinitivos que propiciam na condição térmica do povo. Ela que desenvolve a sociedade. Ela que eleva a vida. Se todos nós abrirmos não a ela, ela não nos deixará. A cultura é o estímulo da vida. Se você gostou desse vídeo, não deixe de inscrever no canal, comentem, compartilhem e divulguem para todos que possam assistir o vídeo e ser informatizado assim que tiver conteúdo novo pro canal. Tchau!